Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra a sua experiência. Vai de Buser. Hoje a nossa conversa no Café com Política é com a secretária de Meio Ambiente de Minas Gerais, Marília Mello. Olá, secretária. Obrigado por estar conosco aqui nessa nossa temporada no Mercado Central. Muito bom dia, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Secretária, começamos aqui a nossa entrevista, primeiro para saber qual é a sua relação com o Mercado Central. A senhora é uma frequentadora do Mercado Central, é daquelas que vem semanalmente ou só vem quando é possível vir ao Mercado Central, ou é aquela história de pensei num prato pro fim de semana, tá faltando alguma coisinha em casa, passo pro mercado para encontrar algo? Posso dar um spoiler? Desculpe, bom dia, secretária. Mas ela chegou aqui com sacola, Guilherme Ibrahim, já fez compra no Mercado Central, 8h30 da manhã, a secretária já estava ali comprando e usando o que a gente tem de melhor aqui, que é o mercado, né, secretário? Bom dia. Bom dia, exatamente. Eu adoro o Mercado Central e falo que nós que somos de Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, né? Isso aqui também tem relação com a nossa infância, né? Vir final de semana com os pais, comprar as coisas. Cheguei cedo, abri o Mercado Central, comi uma broinha, né, e fiz uma comprinha. Então, eu acho que esse mercado, ele tem uma marca, né, de Belo Horizonte e sempre muito bom estar aqui. Bom, secretária, vamos começar aqui a nossa conversa para tratar primeiro sobre investimentos. A gente tem visto o governador Romeu Zema viajar estado afora, mundo afora, posso dizer, para os Estados Unidos, nas visitas mais recentes que teve, mostrando o potencial energético que o estado tem e como há possibilidades de investimento em regiões como o Vale do Jequitinhonha e outras aqui para o estado. Do ponto de vista da gestão ambiental, como é que é o preparo para garantir que esse tipo de investimento chegue a ser apresentado pelo governo já com algum tipo de piso ou de organização para mostrar para o investidor o que temos, quais são as condições, quais são os limites e quais são os espaços em que haverá necessidade do meio ambiente da secretaria e dos órgãos competentes atuarem e o quanto ele tem de facilidade para isso acontecer? Excelente pergunta. Nós temos a responsabilidade do licenciamento ambiental, né? O licenciamento ambiental, ele é a porta de entrada para as indústrias, para o setor produtivo no estado de Minas Gerais e no Brasil, porque ali, naquele primeiro momento, é onde se avalia, de fato, a viabilidade ambiental do empreendimento. Em relação ao setor de energia que você menciona, a gente fez em 2019 um grande trabalho com várias secretarias de Estado de aprimoramento na regulação do setor, especialmente energia fotovoltaica. E isso levou o Estado hoje a ser o maior gerador de energia fotovoltaica do país, né? Então, nós temos hoje, né, critérios definidos, isso traz para o empreendedor, a cada dia a gente tem buscado isso, uma segurança no processo de licenciamento. Quando a gente tem regras especificadas, bem definidas, ele já sabe quais são os estudos que tem que apresentar e como que a análise vai ser feita. E, obviamente, a gente sempre trabalha muito na integração com as secretarias de desenvolvimento econômico, né, através do Investe Minas, que é onde busca essa atração de investimentos, para que a gente possa, inclusive, em alguns casos, avaliar condições prévias. Você falava do Vale do Jequitinhonha, o governador teve, né, nos Estados Unidos, lançou o Lithium Valley. A gente já tem, né, uma empresa lá operando, com processo de licenciamento dado, e mais do que isso, com projetos socioambientais muito importantes para a região. Então, nesse caso de projetos mais estruturantes, a gente faz um planejamento prévio, né? Já prepara a equipe, faz um pré-atendimento com os empreendedores para mostrar quais são as sensibilidades ambientais, porque, de fato, a nossa função é essa: garantir, obviamente, o desenvolvimento, mas com a preservação ambiental. Agora, secretária, as empresas e as indústrias, quem deseja investir em Minas, a senhora acha que as pessoas já entendem hoje a importância de fazer investimento, mas cuidar do meio ambiente? Tem melhorado a cada dia mais, né? E são várias questões. Primeiro que essa questão ambiental hoje é uma pauta mundial, né? Os nossos ativos ambientais, eles são absolutamente importantes para a geração atual e para as gerações futuras. E obviamente, o mercado e os consumidores vêm cobrando cada vez mais também, né, esse tipo de postura. Então, a gente vê um aprimoramento constante nos controles ambientais das principais indústrias, das empresas, do setor agro também, né, aqui no estado, que é um setor que tem crescido muito. Então, isso é uma tendência de cada dia mais, esse aprimoramento, e isso virá um diferencial competitivo para essas empresas. É uma percepção, secretário, de que isso está vindo
de dentro das empresas para chegar até o governo do estado, ou seja, a gente aborda sempre os conceitos das práticas ESG como um pilar que tem levado as empresas a modificar a sua maneira de se relacionar com o espaço onde pretendem se fixar ou onde já estão. Essa cultura está vindo das empresas para a conversa com o governo de Minas, ou é o governo de Minas e outros governos que conseguem imprimir essa marca, dizendo, olha só, ainda que você queira investir, as regras estão aqui cristalinas e transparentes, que são essas? A gente tem um processo, como eu disse, de amadurecimento ao longo do tempo, né? A política ambiental brasileira é da década de 80, nós estamos em 2023 e, obviamente, todas essas exigências, as regulações ambientais, elas fizeram com que o mercado se adaptasse a essas exigências. Mas, como eu disse, assim, hoje, como há, né, um apelo muito forte da sociedade, do mercado, do setor financeiro, e ESG veio, né, do setor financeiro, é uma sigla que foi calcada pelo setor financeiro, inclusive para avaliação de risco de empréstimos. A gente tem percebido as empresas já virem, né, apresentar um diferencial competitivo em relação à área ambiental. Então, significa o seguinte: não são só as regras, as leis que eu vou cumprir, eu quero um mais além disso. E o Vale do Jequitinhonha, a gente tem percebido essa postura das empresas que estão chegando lá e várias outras aqui também no estado. É um desafio hoje a fiscalização ou continua ainda sendo um desafio? A última vez que nós conversamos com a senhora no Café com Política, a gente falou sobre isso, inclusive. E a gente, talvez para ficar mais claro para o nosso ouvinte, quando a gente fala em mineração principalmente, né? Talvez o grande problema da mineração hoje seja a falta da fiscalização para aqueles que fazem a mineração de forma irregular. Mas ampliando essa fiscalização, ou a falta dela, para o setor de uma forma geral, para a indústria de uma forma geral, pensando no quesito meio ambiente, a fiscalização é hoje um desafio? Fiscalização é um desafio, especialmente no estado tão grande como o nosso, 853 municípios, né? Mas nós trabalhamos muito em articulação com a Polícia Ambiental, que nos dá esse braço operacional, mas nós temos a cada dia fortalecido a nossa ação fiscal. Como você muito bem falou, eu sempre digo isso: aquele que está operando de maneira ilegal, ele é concorrência desleal àquele que cumpre todas as normas ambientais, e cabe ao Estado, né, dar legitimidade ao que faz tudo correto. Então, a gente tem fortalecido muito a fiscalização. Esse ano mesmo, com o governador, nós lançamos um programa Minas contra o Desmatamento. Chamamos alguns municípios onde nós detectamos um incremento de desmatamento irregular para trabalhar conosco, exatamente pela presença, né? O município está ali, né? A administração pública do município está perto. E a gente tem trabalhado muito em relação à mineração, né? A gente tem aí também, né, um processo de fiscalização constante. Especialmente, como você disse, nos irregulares, né, que são, via de regra, os menores. Então, esse é um desafio para a gente. E a gente conta também com a ajuda da sociedade, nas denúncias, né, para que a gente possa dar essa resposta mais rápida quando é detectado algum dano ambiental. Eu me lembro, secretária, de conversar por vezes com secretários diversos de defesa civil do estado, e que eles sempre diziam da dificuldade no período chuvoso de fazer a capacitação prévia dos gestores públicos, porque eles modificam, uns saem, outros são secretários, outros não têm secretarias constituídas. Eu imagino que isso aconteça também com o meio ambiente, que, dadas as diferenças que existem no estado, nas prefeituras, haja também alguma dificuldade em ter uma formação, digamos, uniforme, para entendimento de como é que eu chego na Secretaria de Meio Ambiente, como é que eu digo que há um problema em específico aqui. Como é que se resolve essa equação e se de fato este problema existe, para entender como eu reporto, eu como prefeito ou como secretário, como eu reporto a uma Secretaria de Meio Ambiente? Bem, são 853 municípios, né? E de fato, o processo eleitoral, via de regra, ele traz mudanças, em alguns casos não, mas em alguns casos sim. E tem sido uma orientação constante do governador que a gente apoie os municípios, né? Nós abrimos um diálogo constante com todos os municípios para apoiá-los na gestão ambiental. Muito éramos acionados para o licenciamento municipal, que é uma demanda, né, dos municípios. Então, a gente tem uma área específica de apoio a eles para o licenciamento municipal. E agora a gente tem avançado um pouco mais, porque gestão ambiental não é só licenciamento. É unidade de conservação, né, as unidades, os parques municipais são tão importantes, é processo de arborização das cidades. Então, é muito mais do que apenas licenciamento. Então, nós estamos, né, criando, agora com a reforma administrativa, uma área específica de gestão ambiental municipal para apoiar os municípios. E estamos lá, assim, hoje mesmo tem um consórcio que está vindo conversar conosco.
no tema saneamento, que é uma pauta também muito cara aos municípios e a gente, que a gente precisa de fato avançar. Então esse canal constante ele é dado. A gente lançou recentemente, inclusive, um índice de desempenho ambiental municipal. E muito interessante porque a gente usou vários critérios para criar esse índice, para mostrar onde que a gente precisa apoiar mais o município para ele melhorar o desempenho ambiental. E nós estamos trabalhando em parceria também com a AMM, com a Associação Mineira de Municípios, nesse apoio direto. Agora, secretária, o Guilherme tocou aí na questão da defesa civil, e a gente sabe que tem a época de incêndios florestais, né? Que é uma grande preocupação também, e inclusive com alertas diversos dos governos e áreas cada vez mais próximas, né? Do centro urbano. A gente vê grandes serras aí sendo devastadas, pontos menores, mas que trazem também consequências. O governo tem feito alguma ação para tentar coibir ou para tentar amenizar esses impactos? A gente, antes do período crítico de incêndio, a gente faz um grande trabalho nas nossas unidades de conservação, porque a nossa competência são nas unidades de conservação, né? A gente faz acero, que é cortar, né, a vegetação para criar ali um bloqueio caso tenha incêndio. A gente faz um trabalho de educação ambiental com a comunidade do entorno, porque isso é muito importante, né? A relação com a comunidade do entorno, porque a maioria dos incêndios florestais, eles têm uma ação humana, eles têm início numa ação humana. É muito difícil você ter combustão espontânea, acontece em pouquíssimos casos. E além disso, até voltando, né, nessa questão com os municípios, nós lançamos no Dia Mundial do Meio Ambiente um programa de formação de brigadas municipais de incêndios florestais. Houve uma doação de equipamentos para os municípios, bombas costais, abafadores, equipamentos básicos de combate. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro entra com a capacitação das defesas civis municipais em apoio a esse trabalho. E a grande questão do incêndio florestal é tempo de resposta. Então a gente se prepara, essa época do ano a gente contrata brigadistas temporários que ficam dentro das nossas unidades de conservação e aproveitar a oportunidade, porque é isso, né? Como eu mencionei, a maioria dos incêndios florestais ele tem início na ação humana e a gente precisa que nesse momento, né, a população se atente a isso. Guimba de cigarro, época de festa junina, julina, balão, fogueira. Então essas coisas elas precisam ser evitadas para que a gente não tenha, né, os incêndios florestais, que de fato é um grande impacto para o meio ambiente, tanto na perda da vegetação, dos animais, né, que estão dentro das áreas, como também na poluição do ar nesse tempo tão seco. Eu queria tocar num ponto que a senhora mencionou sobre saneamento. Afinal de contas, a discussão do marco legal já teve idas e vindas. Tivemos uma aprovação prévia ao atual governo Lula, com algumas mudanças específicas que foram feitas no Congresso, bastante criticadas, e depois voltamos à estaca, eu não diria zero, mas ainda há um cenário me parece bem nebuloso, porque o governo ainda tem a possibilidade de fazer algumas mudanças. Qual é o tamanho da necessidade de um marco legal para que os investimentos cheguem no Estado em áreas onde hoje não há essa possibilidade, secretária? Ele é, digamos, uma pedra necessária, é de salvação, ele é a alternativa principal que temos para tornar investimentos privados possíveis no Estado? Sim, a gente defende muito o marco do saneamento, né? O marco do saneamento trouxe alguns instrumentos muito importantes para que a gente possa atingir a universalização, que é o grande objetivo de todos. O saneamento tem um déficit histórico, né? Assim, água a gente avançou, porque obviamente é uma necessidade humana muito premente, mas esgoto, por exemplo, é um desafio enorme no Brasil inteiro, assim como resíduos sólidos. E obviamente tem uma capacidade limitada de investimento do poder público, né? E o trabalho de buscar investimentos privados, seja através de uma concessão, uma parceria público-privado, é o caminho para que a gente impulsione e consiga chegar à universalização. Agora, um ponto que eu defendo e gosto muito do novo marco é a formação dos blocos regionais. Porque é isso, quando a gente avalia, nós temos 853 municípios. Alguns municípios vão ser viáveis economicamente. O que é viáveis? Eu consigo ter uma tarifa adequada à população, porque esse é um ponto absolutamente importante, né, que a gente chama de modicidade tarifária, ou seja, a capacidade de pagamento, né, do usuário tem que ser avaliada até para que a gente possa chegar na população carente. Os investimentos têm que estar postos, né, e a operação tem custo. Então, isso é viabilidade econômica. É uma conta simples, mas falando, né, genericamente, é isso. Só que tem municípios que são municípios pequenos. Uma população, a gente tem quantos municípios no estado de Minas Gerais? Menos de 20 mil habitantes, né? Então,
A proposta que o novo marco traz de criação de blocos, né, eu falo que é um processo de solidariedade entre os municípios muito importante, que é um pouco do que os consórcios intermunicipais já têm feito ao longo do tempo. Ele garante ali um equilíbrio, trazendo os municípios que têm menor atratividade do ponto de vista econômico, de investimento, com aqueles que têm. Então, isso é absolutamente importante e essencial para avançar na universalização do saneamento aqui no estado de Minas Gerais, né? Então, esse início de governo teve indas e vindas, né? Como você disse, alguns pontos foram reavaliados, especialmente em relação, né, à manutenção das estatais. E, obviamente, assim, nós temos aqui uma política posta, né? A gente acredita, de fato, que a universalização do saneamento se dará com parceria com o privado, a gente quer atrair, né, investimento privado, mas é criar mecanismos que dificulte as diversas opções. As pessoas têm que ter liberdade de escolha, os gestores têm que ter liberdade de escolha. Então, por isso que a gente defende muito o novo marco. Há ainda uma insegurança e o que eu sempre falo também. O que vai garantir a atração do investimento privado é segurança jurídica. É uma boa regulação, uma regulação independente, e isso também o marco traz mecanismos. Agora, secretária, vamos falar e fazer um balanço desses anos de governo Zema em relação ao que já avançou o Estado no quesito meio ambiente, o que ainda pretende avançar, quais os planos aí daqui para frente? Ótimo. Bem, o licenciamento ambiental, né, que é um tema que sempre volta à pauta, a gente avançou muito nele. Hoje a gente tem um passivo muito diminuído, a gente tem aproximadamente 300 processos em passivo. Para um estado do tamanho de Minas Gerais, isso já é uma grande vitória. Em relação às autorizações de uso de água e autorização para intervenção florestal também, que são uma prestação de serviço direto, né, à população, aos empreendedores e às pessoas que precisam utilizar, né, os recursos naturais, nós zeramos, né, também o passivo. Então, isso traz uma prestação de serviço ágil, segura e com garantia de qualidade ambiental para o estado. Bem, além disso, na nossa agenda florestal, né, nós estamos com o processo de concessão das unidades de conservação da área de visitação pública. Fizemos já 5 concessões e isso também, né, na mesma linha do saneamento, é para uma melhor prestação de serviço à população. Nosso negócio é conservação, não é turismo. A gente precisa de um parceiro que tenha esse olhar de como atrair o turista, como, né, trazer ao turista uma boa vivência dentro da nossa unidade de conservação. Então, isso também foi um grande avanço. No Instituto Mineiro de Gestão das Águas, um ponto também que foi essencial, ano passado nós implementamos a cobrança pelo uso da água em todos os comitês de bacia hidrográfica no estado de Minas Gerais. Isso gera receita para investimento em segurança hídrica, em melhoria de qualidade da água. Estamos também, né, avançando e também é um ponto muito caro para a gente, na implementação da Lei Mar de Lama Nunca Mais, para garantia das seguranças de barragem, uma parceria muito estreita com o Ministério Público Estadual. Então, falando de maneira simples, esses são os nossos, né, principais avanços, temos diversos outros. E o que vem pela frente, né? Eu sempre falo que aprimoramento é contínuo, né? E nós precisamos sempre. O nosso grande desafio agora, como a gente avançou muito nesses atos autorizativos, licença ambiental, autorização de uso de água, é avançar no espectro mais amplo de gestão ambiental. Nós estruturamos, né, o governador foi o primeiro governador, nós somos o primeiro estado a assinar um compromisso da campanha Race to Zero, que é uma campanha internacional de compromisso com a neutralidade de emissão de gases de efeito estufa. Compromisso até 2050, ano passado nós nos preparamos, fizemos um inventário. O que é inventário? É medir, né? Quanto que emite de gases de efeito estufa, qual que é a nossa situação para a gente definir metas. E na sequência finalizamos o nosso plano. Então esse tema, mudanças climáticas, que é um tema multissetorial dentro da área de meio ambiente, é uma das nossas prioridades daqui para frente, e aí passa pela implementação do programa de regularização ambiental com os proprietários rurais. Nós temos um potencial de recuperação de 1,4 milhões de hectares só na regularização ambiental, implantando o Código Florestal aqui no estado de Minas Gerais. Estamos trabalhando também com selo verde para certificar os pequenos produtores rurais em relação às práticas ambientais. Além, nos recursos hídricos, quando a gente fala em mudanças climáticas, e a gente falou um pouquinho aqui da defesa civil, né? A gente tem hoje eventos hidrológicos extremos muito mais constantes, então secas muito mais severas e chuvas muito intensas.
uma das prioridades que o governador nos pediu é trabalhar com os municípios em relação às enchentes urbanas. Então, esses são alguns dos nossos desafios futuros, né, para que a gente foque, de fato, na melhoria de qualidade ambiental no estado de Minas Gerais, com indicadores mostrando isso. Secretário, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui que tem uma interface entre o meio ambiente e a política. Quando da discussão sobre a reforma administrativa, houve uma crítica de parte de ambientalistas sobre as mudanças propostas de licenciamento de retorno para a FEAM, de manutenção ou de como isso ia acontecer. De que maneira a senhora interpretou, já passado o período mais grosso dessa discussão, adotamos a melhor medida? Havia algo a ser aprimorado de fato com as críticas que foram feitas para ali o que era a oposição ao governo Zema na Assembleia Legislativa? O que a senhora tira de saldo dessa discussão? Bem, eu sou uma pessoa que gosta muito do contraditório, né? Eu acho que a gente tem que ouvir, né? E pensar sobre o que a gente ouve, independente de ser uma opinião diferente da nossa. E nós fizemos esse diálogo muito próximo na Assembleia Legislativa, com a situação, com a oposição também. E em alguns pontos geraram algumas mudanças ao longo da tramitação do PL, porque também é a função da própria Assembleia Legislativa. Bem, voltar o licenciamento para a FEAM é uma questão de base conceitual de papel de administração direta e indireta. A administração direta, que é secretarias de Estado, elas têm uma função muito mais de política, de coordenação, né? Só que ao longo do tempo a SEMAD virou praticamente um órgão licenciador. E nós discutimos aqui ao longo dessa conversa, né? Assim, o licenciamento é um instrumento importante, absolutamente importante, mas ele não é o único. E nós precisamos pensar em planejamento, o que você também, na primeira pergunta que você me fez, você coloca isso. Nós temos vários instrumentos de planejamento. Zoneamento ecológico econômico, que o nosso último zoneamento é de 2008, não foi atualizado. Planejamento, plano de saneamento, como implementar o plano de saneamento, plano de recursos hídricos, plano de segurança hídrica. E a SEMAD, então, como ela ficou muito operacional no licenciamento ambiental, ela perdeu um pouco essa capacidade de um olhar de gestão mais amplo. Então, a gente retorna ao licenciamento para a FEAM, né, com essa função de operacionalizar o licenciamento a partir, né, desse trabalho de base de aprimoramento contínuo, de ferramentas de gestão. Então, fizemos alguns ajustes no projeto de lei, né, ao longo dessa discussão, e a FEAM, além do licenciamento, ela fica com uma diretoria própria para a implementação da Lei Mar de Lama Nunca Mais, né? Hoje a gente tem áreas na FEAM que trabalham isso, mas a gente quis criar uma diretoria porque nós temos várias barragens de rejeita montante que estão sendo descomissionadas a partir de um termo de ajustamento de conduta que a gente assinou junto com o MP. Nós estamos acompanhando todas essas. Nós temos minas finalizando no estado de Minas Gerais, então a gente tem que ter um trabalho de reconversão do território, de fechamento de mina, para que não fique passivo. Então, a FEAM, né, ela terá um papel muito importante, seja na regularização ambiental, seja na operacionalização. Então, a gente está com uma boa expectativa, estamos finalizando o decreto, em breve a gente começa a operar dessa forma. Nós estamos conversando com a secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Mello. No Café com Política, hora do bate-pronto. É aquele momento, secretária, que são perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Como servidora de carreira, qual é a sua meta pessoal até o encerramento do atual mandato do governador Romeu Zema? Bem, como servidora de carreira, a minha responsabilidade é maior, né, de fato, e a minha meta pessoal é sempre contribuir para o bem da sociedade, por isso que eu aceitei estar aqui com o governador. A mineração na Serra do Curral, o governo errou ao permitir que ocorresse lá? O licenciamento ambiental da Tamisa, ele foi feito com todos os critérios técnicos necessários, né? A Prefeitura de Belo Horizonte tem sido uma parceira ou pouco parceira na atenção com o meio ambiente e na interface com o governo de Minas? Na área ambiental, a gente tem uma ótima relação. Licenciamento ambiental em Minas, pró-empresas, pró-meio ambiente ou nenhum dos dois? Pró-desenvolvimento sustentável. Secretária de Meio Ambiente de Minas Gerais, Marília Mello, muito obrigado por estar aqui conosco nessa nossa temporada do Mercado Central. E é claro que a gente faz o convite sempre para vir no mercado, mas em outras oportunidades também lá na nossa sede, na Babita Camargo. Sempre bom conversar com a senhora aqui, secretária. Prazer é todo meu. Uma delícia estar no mercado, né? Nós vamos lá na outra sede, mas aqui pra gente tomar um cafezinho e comer uma broinha juntos. É uma vantagem competitiva que o mercado tem, que esse estúdio aqui tem, que é incomparável. Obrigada, viu, secretária? Volte sempre. Obrigada, eu. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Boozer. Descubra sua experiência. Vai de Boozer.